Olá, gente, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu sou o professor Givanilson Soares e hoje nós estaremos por aqui conversando um pouquinho mais sobre história. Nossa aula de história que hoje fala sobre patrimônio cultural, material e imaterial. Estão prontos, estão prontas, acompanhando aí essa aula de hoje, coisa boa, né? Então, mas antes tem alguns recadinhos pra gente, né? Aqueles recados que vocês já conhecem, mas que são importantes. E claro, porque sempre nós temos estudantes novos chegando por aqui nas nossas aulas, isso é muito bom. Antes, eu quero agradecer aqui a presença da professora Kedma, que é hoje ela que está aqui na interação junto com a gente. Tudo certinho, professora? Como é que estão por aí? Tudo certo, professor. E eu já estou aqui com Pedro e Jamile te dando bom dia. Olha aí, coisa boa. Eles estão aqui, né? Eu confesso que eu senti um pouco a falta de vocês, né? Eu gosto quando vocês interagem muito comigo. Mas como o dia hoje está muito friozinho, né? Eu acredito que quem não está na escola e está no cobertor, eu vou dar essa trégua. Mas não façam isso todos os dias, hein? Estou por aqui aguardando a tua mensagem. Boa aula, professor. Obrigado, professora. Então vamos embora. Bom dia para todos e todas que estão aqui junto com a gente. Além da professora Kedma, aqui no estúdio nós temos o nosso amigo Everton, que está aqui fazendo a interpretação de Libras, né, tornando essa aula mais acessível. E se você ainda não participa junto da aula com a gente, se você não interage, não está ali no chat, basta baixar o aplicativo. Você baixa o aplicativo, o QR Code já está aparecendo aqui na tela. Baixa o aplicativo, acessa, porque durante a aula você pode conversar com a gente, deixar sua dúvida, sugestão, interagir junto conosco no momento em que a aula está acontecendo. No aplicativo, ao vivo pela TV Nova também, canal 22.3, então vocês podem acompanhar essas aulas ao vivo todos os dias pela TV Nova Nordeste. Além do aplicativo, além da TV Nova, você também pode acessar o canal do YouTube. Lá no Educa Recife. Coloca lá na busca Educa Recife. Você vai ter lá no canal do YouTube várias playlists com as turmas e as aulas que são postadas lá todos os dias. Então você pode rever a aula, encaminhar para alguém, curtir, compartilhar, comentar. Então não tem desculpa, dá para acompanhar de vários meios aí, por vários meios, as nossas aulas aqui do Educa Recife. Beleza? Hoje nós iremos conversar sobre patrimônio. Mas o que é patrimônio? Vocês já ouviram essa palavra em algum lugar? Alguma situação já foi usada e você já se perguntou, mas o que é o patrimônio? Às vezes as pessoas dizem, fulano tem o patrimônio avaliado em tantos reais. Fulano perdeu ou ganhou um patrimônio. Então, eu posso entender que o patrimônio de uma pessoa é os bens que ela tem, né? Patrimônio de uma pessoa vai ser aquilo que ela tem, as casas, carros, enfim. O que ela tiver é o seu patrimônio. O que ela construiu durante a vida vai fazer parte do seu patrimônio. Mas quando a gente fala em sociedade, em cultura, nosso estado, o estado de Pernambuco, qual é o patrimônio do nosso estado? Então, o patrimônio vai ser aquele conjunto de bens materiais ou imateriais que o estado tem, que a nossa cidade tem. É o nosso patrimônio. E por ser nosso patrimônio, a gente vai cuidar dele. Nós, como sociedade civil, as pessoas, mas também esses patrimônios são zelados e cuidados pelas autoridades públicas, pelo Estado. Patrimônio, lembra? É aquilo que nós temos. Ele vai especificar melhor. Quando eu digo que é um patrimônio, conjunto de bens, aquilo que nós temos, a gente tem ali algo concreto. Mas eu também tenho um patrimônio cultural. Ou seja, são os bens, aquilo que foi construído com o passar dos anos, mas relativo à cultura, aos costumes, aquilo que a gente costuma fazer todos os dias, curtir, participar. Então, patrimônio cultural serão os elementos, as manifestações culturais que são também preservadas, mantidas e passadas de geração em geração.
essa cultura, com o passar do tempo, ela vai ampliando, ela vai se transformando, mas aquilo que é tradicional vai ficando. E aí faz parte da nossa cultura, é o nosso patrimônio. Patrimônio cultural. Ele pode ser material ou imaterial. Então, quando a gente anda aqui nas ruas do centro da cidade do Recife, nós podemos encontrar diversos patrimônios materiais. São os prédios históricos, os monumentos históricos. E esses monumentos, esses prédios, são preservados. E por que são preservados? Porque conta um pouco da nossa história. Conta um pouco daquilo que aconteceu no passado e que é importante a gente compreender também no presente. Faz parte da nossa identidade, faz parte da nossa cultura. Então, quando você andar pelos grandes centros urbanos, vocês vão encontrar alguns monumentos, alguns prédios que foram construídos no século passado, há muito tempo atrás, e que eles são preservados. Às vezes um bairro inteiro, uma rua, ali as calçadas, a forma como os prédios eram construídos, ele vai se preservar daquela forma, porque ali a gente vai entender como era que as pessoas mais ou menos viviam naquele período, como era que elas pensavam a sociedade naquele momento. Então esses patrimônios que a gente consegue visualizar, que a gente consegue pegar, são os patrimônios materiais. Mas além dos patrimônios materiais, nós temos os costumes, a música, a cultura, a arte, e aí esses fazem parte do patrimônio imaterial. Justamente isso que você está pensando. Se eu tenho um patrimônio material concreto, que é aquele que eu consigo pegar, visualizar, eu tenho o imaterial, que é aquele que a gente não vai tocar, ele não é concreto, mas faz parte da nossa cultura, como alguns que nós vamos ver ainda nessa aula. Aí eu tenho aí para a gente uma imagem que diz assim, ó, Centro Histórico de Olinda, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, né, concede esse título de patrimônio ao Centro Histórico de Olinda. Quem já teve a oportunidade de passear, caminhar, ou até mesmo no carnaval, que é bastante movimentado, observar as ruas ali do Centro Histórico de Olinda, vai perceber que as casas, o próprio asfalto ali que não existe, né? As ruas são feitas ali, o chão dela você vai ver que tem várias pedras. Aquilo ali vai ser preservado do jeito que está. Os casarões, as cores, a forma como os casaris são construídos. E eles vão permanecer daquela forma porque é um patrimônio cultural, é um patrimônio que vai trazer um pouquinho da história da construção daquela cidade, como as coisas aconteciam ali. Então, o Centro Histórico de Olinda, aqui em Pernambuco, é um exemplo de patrimônio cultural, no caso aí material. Eu ando pelo centro, eu consigo ver as casas ali, tudo isso. Tem mais exemplos? Tem. Nós temos um muito parecido, que é o Pelourinho, em Salvador. As ruas, as igrejas, as casas, ali também é um patrimônio. E por ser patrimônio vai ser preservado. A gente não pode chegar lá, derrubar, mexer. Digamos que alguém compra uma casa nesses espaços, aí eu quero derrubar essa parede, eu quero construir outra, eu quero colocar uma cerâmica, um azulejo, enfim. Se for um espaço que é preservado, que é um patrimônio, a gente não pode fazer essas alterações. Tem que permanecer daquele jeitinho que está lá. Cultural, material. Mas nós temos o imaterial também, que aí vai ser o conjunto de costumes que nós temos aqui, as manifestações culturais do nosso estado. Vou falar aqui do nosso estado, mas que se mantém aí, que se espalha por todo o Brasil. O nosso país, ele é muito rico em cultura. Tem várias culturas. E aí quando eu falo cultura, manifestação cultural, música, ritmo, o modo como as pessoas se vestem, o jeito como as pessoas falam, vai variando de região para região. As músicas que nós ouvimos aqui, em algumas regiões as pessoas ouvem com mais frequência outros ritmos, a forma como a gente se veste, até as cores, tudo faz parte da cultura de determinada região. E essa cultura, muitos elementos dessa cultura são considerados patrimônios imateriais. E aí eu vou trazer alguns exemplos para a gente
se a gente está aqui, Recife, toca um frevo em qualquer lugar do Brasil, as pessoas já começam a relacionar frevo, Pernambuco, carnaval, ou seja, é um ritmo, é um patrimônio que está aqui, mas que conta um pouco da nossa história também. Se a gente vai estudar a história do frevo, como foi que o frevo surgiu, por que as pessoas dançam frevo, quais eram os personagens, tudo isso, quando a gente vai estar estudando ali o frevo, a gente vai entendendo um pouquinho da nossa história e a história do Brasil como um todo. Tudo o que acontece dentro dessa manifestação cultural vai estar interligado também com o que está acontecendo no Brasil. Mas o frevo conta, claro, um pouquinho do que estava acontecendo aqui nas ruas do Recife. E aí a gente pensar no frevo, na sombrinha do frevo, nos passos do frevo, na música, e aí relacionar ele ao carnaval. Quando a gente vai pensar, por exemplo, em outros estados, a gente pode pensar no samba, no Rio de Janeiro, São Paulo, né, no Sudeste. E aqui a gente tem um patrimônio que seria aí o frevo. Não sei se vocês já ouviram, já dançaram, já brincaram ao som do frevo. Pois é, ele está ali presente de uma forma muito intensa no carnaval. E está um pouquinho longe para chegar, nós estamos aqui no período junino, né? Então, no período junino, nós já temos outros ritmos que vão estar presentes também. Mas aí vamos falar de outro ritmo aqui do nosso estado, que também é patrimônio, que seria o maracatu. E aí a gente fala do maracatu, do baque virado, vocês estão vendo aí, viram a imagem, né, de algumas mulheres, a roupa que elas usam, os instrumentos que vão ser utilizados, tudo isso caracteriza esse movimento cultural. A música, os instrumentos, a forma como as pessoas se vestem, a letra, tudo isso vai contar um pouco da história, de como foi construído, de como acontece. Então o maracatu, baque virado, é outro ritmo também que a gente consegue visualizar muitas apresentações, principalmente no período de carnaval. Eu digo maracatu do baque virado, maracatu nação. Se a gente vai lá para a zona da mata, agreste, nós já temos lá o maracatu rural, que já tem uma outra roupagem, outra roupa, outros instrumentos, outra forma. Esse aqui é o maracatu do baque virado. E aí nós temos os instrumentos como a alfaia, o caixa, o abê, a dama do passo, o rei e a rainha. Então, tudo isso faz parte dessa manifestação cultural tradicional aqui do nosso estado também. O Brasil conhece Pernambuco como maracatu. Música, mas nós também temos patrimônios aí dentro da literatura. E um grande exemplo aí de patrimônio vivo aqui do nosso estado, que ainda é produzido, nós temos muitos cordelistas aqui no nosso estado também, pessoas que produzem ainda hoje e escrevem literatura de cordel. Já viram a literatura de cordel? Muito comum no interior, e aí chama-se do cordel porque ela vai estar ali pendurada em cordões com pregadores. E essa literatura de cordel que tem o texto, né, em versos, e nós temos ali na capa, vocês já estão vendo aí as ilustrações. Muito comum a gente encontrar nas ilustrações, principalmente nos cordéis mais tradicionais, a ilustração feita com xilogravura. E aí hoje nós temos, claro, o digital, aquela questão digital, onde as pessoas conseguem imprimir até um número maior e essa imagem ela vai estar ali impressa de uma forma mais automática, de uma forma mais automatizada do que como é uma xilogravura. A xilogravura funciona como se fosse um carimbo. Vai ser talhado na madeira, passa tinta e a gente carimba ali os cordéis. Mas essa literatura de cordel, que fala também as letras, os versos que nós temos ali, fala muito da história do interior do nosso estado. Situações, causos que acontecem e aí vão ser colocados ali em versos. Muitas vezes com um tom de humor, de crítica social. Literatura de cordel. Tem mais? Tem. Muito próximo da literatura de cordel também nós temos o Teatro de Bonecos Popular do Nordeste. A gente fala do teatro de boneco porque a gente conhece o mamulengo, né, o mais comum. Mas os outros bonecos, o ventríloco e outras formas de representação desses bonecos também fazem parte, também são patrimônio. Imagina que esses mamulengos, né, a tradição dos mamulengos que contavam histórias, surgem dentro das igrejas e depois vai se popularizando, vai para as ruas. E as pessoas usam os bonecos para contar histórias.
histórias do povo, crítica social, para reclamar, para protestar, para ser engraçado, para trazer algo para o dia a dia. E hoje os mamulengos são apresentações que acontecem de uma forma mais pontual em determinados espaços e que as crianças, principalmente, se divertem bastante. Nós temos as pessoas que vão estar ali embaixo e aí o boneco vai estar na mão ali em cima, né? A gente vai fazer os movimentos, as falas, vai dar vida a vários personagens. Eu não sei se vocês sabem, mas em Olinda nós temos um Museu do Mamulengo também, no Mercado Eufrásio. E em Olinda você consegue visitar lá o Museu do Mamulengo, você vai encontrar vários bonecos, várias histórias que são contadas ali. Mas ainda hoje nós temos vários mestres mamulengueiros que trabalham com a produção desses bonecos. E aí, se você tiver a oportunidade, um dia nós temos algumas feiras aqui na nossa cidade que acontecem, feiras de artesanato, e aí geralmente a gente encontra por lá os mestres mamulengueiros com seus bonecos. Você pode comprar, você pode conhecer um pouquinho dessa arte também. Nós temos em Carpina, por exemplo, o Miro dos Bonecos, que ainda hoje produz bonecos, mamulengos, e que a gente pode utilizar para brincar, para contar histórias. E é um patrimônio cultural. Pois é, coisas que estão aqui no nosso estado, no nosso dia a dia, e a gente nem imagina que é patrimônio. Outro patrimônio aqui nosso, e aí nós temos aí uma mistura de esporte, de música, de movimento, que é a capoeira. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de visualizar no bairro, numa andada que vocês dão por aí pela cidade, rodas de capoeira. Então a roda de capoeira em si também é um patrimônio cultural, que surge lá na mesma época ali do frevo, passou muito tempo também sendo proibida, né? E aí é um esporte hoje que traz esse movimento, traz essa musicalidade e que a gente pode praticar, né, de forma livre atualmente, porque não é mais proibida, mas para quem não sabe, a capoeira já foi proibida, praticada por negros, e aí por isso também proibida aqui no nosso estado, mas hoje nós já temos a capoeira em centros, nós já temos a capoeira na escola, em academias, nas praças, nos bairros. Então, se você tiver aí a oportunidade de visualizar e aprender, quem sabe, um pouquinho da capoeira, faz muito bem. Quando você estiver lá aprendendo, de repente você estiver vendo uma roda de capoeira, você vai estar observando um patrimônio cultural. Estou curioso aqui, será que alguém que está me assistindo nesse momento já teve a oportunidade de ver ou jogar a capoeira? Se já teve, coloca para a gente aí no chat para a gente saber. E aí, professora, será? Hoje estão só prestando atenção, está tudo caladinho eles hoje. Eles falaram, inclusive, professor, do Museu do Recife. Eu não sei se já tiveram a oportunidade de ir ali no Forte das Cinco Pontas. Eu lembro que tiveram alguns projetos, né, onde algumas escolas foram lá. E existe uma história muito interessante, né, inclusive falando da Revolução de 1817. Caio falou de museu e também se remeteu ao Museu do Recife. Caio, foi o do Forte das Cinco Pontas que você já foi ou não foi? Só viu na TV ou em algum momento? Fala pra gente, além de, claro, responder a pergunta. Já viu alguma roda de capoeira? Já teve a oportunidade de jogar capoeira? Eu confesso que eu não tive oportunidade, talvez não tenha muito habilidade não. Eu deixo para o professor Givanilson, que para vocês que não sabem ou se sabem, ele gosta de jogar capoeira, domina um pouco da arte, tá? É só uma dica da professora. Olha aí, coisa boa, né? Quem sabe nas próximas aulas aí a gente tenta fazer alguma coisa aqui para vocês fazerem em casa também. E quanto aos museus, nós temos vários aqui na nossa cidade também. O museu também conta um pouquinho da nossa história. É aquilo que está lá, que foi usado muitas vezes há um tempo, que fez parte da vida de determinadas pessoas. Hoje está ali para que a gente possa observar, para que a gente possa estudar, compreender um pouquinho do nosso passado. Então, quando você entra em qualquer museu, se você vai no Museu Cais do Sertão, você vai ter lá a oportunidade de visualizar como é a vida do sertanejo a partir das letras das músicas do Luiz Gonzaga. Se você vai no Museu da Abolição, você vai encontrar
materiais que vão falar um pouco desse processo da escravidão até que aconteceu aqui no nosso estado. E Museu do Homem no Nordeste, aí você vai também compreender um pouco de como era que vivia, como é que vive o sertanejo nordestino lá do interior do estado. E assim vai. Os museus vão contando essas histórias. E nós temos vários aqui na nossa cidade também. Capoeira, capoeira. Outra coisa que nós temos aqui, aí já está um pouquinho... Aqui nós encontramos também, mas quando a gente pensa, né, nas baianas, no acarajé, a gente já remete à Bahia. E aí o ofício das baianas de acarajé também é um patrimônio. Então esse processo que a gente quando vai visitar ali, de repente Salvador, Bahia, vai ver as baianas ali. Por aqui a gente encontra algumas baianas também, no alto ali da Sé, em Olinda. Nós vamos ter esse aí também um patrimônio cultural. Parque das Esculturas, que inclusive está passando por uma revitalização ali no centro da cidade, no Marco Zero do Recife. Você consegue visualizar do outro lado, Parque das Esculturas de Francisco Brenan, também é patrimônio, por isso que é preservado, por isso que está ali, passa por uma revitalização, tem fiscalização, as pessoas estão ali cuidando desse patrimônio todos os dias. E a gente pode ter a oportunidade de estar aqui na nossa cidade, lá no centro da cidade, vai lá no Marco Zero, visualiza ali o Parque das Esculturas, que também é um patrimônio. A professora citou aqui, e aí nós temos também aí o Museu Forte das Cinco Pontas. Acabei dando spoiler da aula, pois tá vendo? Também é um patrimônio cultural. Esse forte aí, né, que serve por um tempo para proteger a nossa cidade, hoje guarda muito da nossa história também. Forte das Cinco Pontas. E aí eu trouxe uma informação boa para a gente aqui, falando um pouco sobre Lia de Itamaracá. Não sei se vocês já ouviram falar na Lia de Itamaracá. Lia de Itamaracá, patrimônio vivo do estado de Pernambuco. É referência nacional quando o tema é a ciranda. Seu nome atrelado à ilha onde nasceu e vive, junto a 5 décadas de perseverança e resistência, a transformaram em ícone, com ressonâncias até em âmbitos internacionais. Então, a grande mestra cirandeira Lia de Itamaracá é um patrimônio vivo, é um exemplo de um patrimônio, uma pessoa que é um patrimônio vivo. Ela traz isso, traz essa cultura e leva isso para fora do Brasil também. Pessoas de fora do Brasil conhecem a nossa Lia de Itamaracá. Muita coisa, né? Muita informação. Vocês prestaram atenção e agora eu faço uma pergunta. Será que você vai conseguir responder? O que é patrimônio cultural? Estou vendo aqui que o nosso tempo está passando, nós já estamos quase no finalzinho da aula, então não vai dar tempo de esperar muito. Vamos lá. Retomando. Patrimônio cultural são bens materiais e imateriais que formam a identidade de um povo e ajudam a contar a sua história. Ou seja, ciranda, capoeira, maracatu, frevo, os monumentos, os prédios, são patrimônios, são os bens que nós temos, que eles podem ser materiais, a gente toca ou não, ou imateriais, mas eles contam um pouco da história de um povo, de uma região, de um local. Todos esses patrimônios que nós temos ajudam a contar um pouco da nossa história. Patrimônio cultural. E a diferença, né? Qual a diferença entre patrimônio material e imaterial? Lembra, patrimônio material, prédios, monumentos, aquilo que a gente consegue tocar, pegar. Patrimônio imaterial, nós temos as festas religiosas, as tradições, as manifestações culturais, os ritmos musicais, são patrimônios imateriais. Bom, antes de fazer essa perguntinha aí, que vocês já estão vendo, eu quero agradecer aí a presença da professora Kedma aqui na interação de hoje. Fiquei super atenta com essas informações. Inclusive, eles disseram aqui, Pedro falou que foi no Marco Zero há 2 dias atrás. Grande centro de história, né, da nossa cidade. Além de, claro, todos os que o professor falou. Eu estou muito grata, Clara, de ter participado dessa aula. E vamos seguindo, né? E eu espero que vocês estejam mais presentes com a gente durante as aulas, né? Enfim, fiquem bem e até a próxima. É isso aí. Então, para encerrar, ó,
Eu já estou vendo que tem gente que conhece, já falou aí, Sim. mas você conhece algum patrimônio cultural do Recife? Qual? Coloca aí pra gente aqui no chat, não vai dar tempo, a aula já está acabando, você pode colocar aí no YouTube, nos comentários. Qual é o patrimônio cultural do Recife que você conhece? E a gente se vê numa próxima aula. Tchau, tchau.